Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para lançar um novo vídeo. Desta vez esse vídeo vai ser voltado à parte de cálculos do Prevenir Brasil, como prometido. Anteriormente elaborei os vídeos voltados à parte de componentes. E agora eu estou lançando esse vídeo voltado à desmistificação dos cálculos. Então, agradeço de antemão a todos que estão me assistindo e quero dizer que o Prevenir Brasil é um programa ousado, né? Pela equipe da SAPS, junto com o Ministério da Saúde, que desta vez realmente acertaram. Então, vai haver cobrança na execução do serviço na ponta. Então, se faz necessário, todos os gestores, coordenadores, técnicos, digitadores se unirem para entender este processo, porque não tem como voltar atrás. Então a nova forma de financiamento vai ser através de notas técnicas e portarias rigorosamente cumpridas. Então se faz necessário nós abraçarmos essa causa, né? Entender todo esse processo para que juntos possamos realmente superar e aí sim receber os incentivos e trabalhar muito mais pela população. Meu nome é Sérgio Lisboa, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, no setor Gerência de Tecnologia de Informação, no setor Desenvolvimento e Projetos. Bom, inicio com o seguinte título: Web Palestra sobre Prevenir Brasil 2020, Desmistificando os Cálculos. Vídeo 1, facilitador Sérgio Lisboa. Por que resolvi fazer em 2 vídeos? Fiz um apanhado de informações e ficou muito extenso o conteúdo, porque eu queria resumir o máximo para que fosse mais preciso e mais claro a passagem dessa informação. Então eu fiz o vídeo 1 e o 2. Então se faz necessário vocês acompanharem os 2 vídeos. Iniciando, também eu coloquei para nos embasar e nos direcionar o que virá pela frente alguns conteúdos de interesse. Então nós temos o que é Programa Prevenir Brasil 2020, desmistificando a fórmula dos cálculos dos indicadores de desempenho, contextualizando as premissas do monitoramento dos indicadores, entendendo as etapas da construção do indicador sintético final, financiamento, transformando o entendimento do texto acima em siglas, analisando a portaria número 2713, de 6 de outubro de 2020, etapas do cálculo do incentivo dos indicadores de desempenho, comentários sobre as etapas do cálculo. Nesse vídeo abordei letra A, cálculo do resultado municipal por indicador, letra B, cálculo da nota do resultado municipal por indicador, e letra C, cálculo da nota ponderada individual por indicador. Peço paciência, porque tem muito conteúdo e muito texto. Então eu vou ler cada parágrafo e vou fazer a interpretação para melhor clareza diante de vocês. O que é o Programa Prevenir Brasil 2020, né? Nova forma de repasse financeiro aos municípios e Distrito Federal. O governo federal lançou em novembro de 2019 o Programa Prevenir Brasil, que reestrutura o sistema de financiamento da atenção primária à saúde do SUS. A partir do segundo semestre de 2020, haverá um novo repasse aos municípios com aporte estimado em 2 bilhões de reais, passando de 18,3 bilhões para mais de 20 bilhões de reais. Então vejam vocês que dinheiro não é o problema. O problema é nós acertarmos de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. Porque uma vez fazendo a nossa parte, dentro de todos os critérios, com certeza o município será beneficiado com os incentivos. Então, desmistificando a fórmula dos cálculos dos indicadores de desempenho para o repasse financeiro aos municípios do Distrito Federal.
Leiam com atenção os documentos que fundamentam o programa Previne Brasil 2020. Nós temos a portaria número 2713, de 6 de outubro de 2020, dispõe sobre o método de cálculo e estabelece o valor do incentivo financeiro federal de custeio do pagamento por desempenho, no âmbito do programa Previne Brasil. No artigo 1º diz: dispor sobre o método de cálculo e estabelecer o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal do pagamento por desempenho no âmbito do programa Previne Brasil, de que trata a seção 3 do título 2 da portaria de consolidação número 6, datada em 28 de setembro de 2017. E parágrafo único: os resultados dos indicadores alcançados serão aglutinados, aglomerados, juntos, em um indicador sintético final, que irá definir o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por município e Distrito Federal, conforme estabelecido no artigo 4 da portaria número 3.222, datada em 10 de dezembro de 2019. Aqui eu coloco o link para que vocês possam baixar e se aprofundar nessa portaria. Então, fazendo um resumo, nós vamos ter um referencial para que possa calcular o financiamento para cada município. Então, esse ponto se chama indicador sintético final, que à frente irei detalhar um pouco mais sobre esse indicador sintético final. Nós temos a portaria 2.979, também datada em 12 de novembro de 2019. O que é que ela diz? Institui o programa Previne Brasil e estabelece novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde no âmbito do sistema de saúde. Então, no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da portaria de consolidação número 6, datada em 28 de setembro de 2017. Também eu coloco o link para que vocês possam baixar e se aprofundar. Temos também a portaria número 3.222, datada em 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do programa Previne Brasil. E nós temos também a nota técnica número 5 de 2020, que foi elaborada por toda uma equipe, inclusive a SAPES no meio, que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que dispõe sobre os indicadores. Então também eu coloco o link para que vocês possam baixar e se aprofundar. Então, resumindo, pessoal, o Ministério da Saúde, junto com a equipe da SAPES, tiveram essa ousadia de criar esse programa. Inclusive, parabenizo a todos, programa excelente. Desta forma vai haver a cobrança na ponta dos serviços, né? Então vamos poder ver e acompanhar e monitorar de perto esses serviços. E outro fato que me chamou a atenção é que eles dão todas as diretrizes. Então cabe aos gestores. Eu sei que não é fácil porque existe mudança cotidianamente nos municípios, mas se faz necessário uma gestão qualificada, uma gestão que pontue as observações e passe para a equipe técnica seguinte. Porque na saúde ninguém brinca, a saúde é uma continuidade e ela passa por transformações diárias, principalmente agora com o avanço da tecnologia. Esse programa também vem fortalecendo o ESUS, que seria o que? O sistema que envia para a base CISAB, que justamente nessa base CISAB é que vai ser avaliado todos esses indicadores. Contextualizando, cumpre destacar que monitorar e avaliar o desempenho da Política Nacional de Atenção Básica, que é o PNAB, e primordialmente das ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na atenção primária, é uma das funções essenciais do Estado. O monitoramento e a avaliação se transformam em ferramentas de transparência e a fim de prestar contas à população sobre o investimento na área da saúde. Eles também auxiliam a analisar o acesso e a qualidade dos serviços prestados pelos municípios, viabilizando assim a implementação de medidas de correção e o aprimoramento das ações e serviços ofertados no âmbito da atenção primária à saúde. Como todos sabem, todos os gestores, a porta de entrada da saúde para os usuários é o que? A atenção primária à saúde.
Então, a atenção primária à saúde hoje está sendo fortalecida com esse programa. E com isso se faz necessário que todos os envolvidos tenham ciência do que estão fazendo. Portanto, existem essas portarias e as notas para que vocês possam ler. Até eu aconselho, divida em grupo, faça um grupo de estudo e envolva pessoas do ESUS, administrador, pessoas técnicos e coordenadores de vigilância, as pessoas que estão à frente do CNES e outros sistemas que também vão fazer parte agora desses indicadores e dessa cobrança para que possa ter esse pagamento do incentivo para os municípios. Portanto, o monitoramento dos indicadores tem como premissas, é importante saber disso. Primeiro, definir o incentivo financeiro do pagamento por desempenho por município e Distrito Federal. Subsidiar a definição de prioridades e o planejamento de ações para a melhoria da qualidade da APS. O que é a APS? Atenção Primária à Saúde. 3. Promover o reconhecimento dos resultados alcançados e a efetividade ou necessidade de aperfeiçoamento das estratégias de intervenção. 4. Orientar o processo de pagamento por desempenho no âmbito da gestão municipal, assim como entre outros da esfera de gestão do SUS. E o 5º, promover a democratização e transferência da gestão da APS e o fortalecimento da participação das pessoas por meio da publicização de metas e resultados alcançados. Ou seja, vai ter uma recíproca. A partir do momento que a população se sinta satisfeita com o serviço do SUS, aí sim, com certeza, ganha gestores, ganha o Estado como um todo, ganha o município, ou seja, possamos até passar a ser referência a nível de atendimento. Então é importante saber que hoje se faz necessário uma qualificação. Qualificação essa que vai justamente prestar um melhor serviço à população. Atenção, buscando atender a essas premissas, foi definido um conjunto de indicadores que pudessem ser acompanhados de forma sistemática, cujo acesso às informações possibilitasse a avaliação dos dados agregados por equipe, tendo, portanto, prioritariamente o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, chamado SISAB. Então, SISAB é a base de dados que vai servir para todo esse cálculo e em cima dele medir o índice de financiamento que vai ser repassado para aquele município. Então é importante que vocês fiquem cientes disso. Quem não tiver vai ter que implantar o ESUS. O ESUS, principalmente o PEC eletrônico, porque nele você precisa, ao cadastrar qualquer usuário, fazer pesquisa. Então o PEC eletrônico, ele contempla hoje estar conectado na rede, na internet. Já o CDS localmente não, ele trabalha offline. Como principal fonte de dados, então o SISAB hoje vai ser a fonte de referência para cálculos. Neste processo foram estabelecidos 7 indicadores, já definidos na portaria 3.222, de 10 de dezembro de 2019. A avaliação do desempenho das equipes saúde da família e equipe de atenção primária no conjunto dos indicadores será consolidada em um indicador sintético final. Ou seja, trabalho de equipe de saúde da família e equipe de atenção primária vão ser a referência para que possamos calcular esse indicador sintético final, que determinará o valor do incentivo financeiro a ser transferido ao município. O indicador sintético final corresponde ao cálculo de desempenho do conjunto dos 7 indicadores selecionados, ou seja, esse indicador sintético ele vai ser calculado em cima dos 7 indicadores e não na individualidade. Esse indicador será aferido de 4 em 4 meses, com repercussão financeira para os 4 meses subsequentes. Esse ciclo repetirá quadrimestralmente, ou seja, durante 12 meses vão ter quantos cálculos? 3 vezes 4, 12. Entendendo as etapas da construção do indicador sintético final nas seguintes ordens. Então, vamos abordar dentro do indicador sintético final. Primeiro, indicadores de pagamento por desempenho.
parâmetros, metas e pesos, padronização, ponderação, agregação e formação do indicador sintético final e a fórmula de cálculo do indicador sintético final. Com relação a indicadores do pagamento por desempenho para o ano 2020, os indicadores definidos para o incentivo de pagamento por desempenho para 2020 atendem às seguintes ações estratégicas. É importante que vocês saibam dessas ações estratégicas. Então nós temos pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e condições crônicas. A escolha dessas áreas considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde vinculadas. Os indicadores selecionados atendem a critérios como disponibilidade, simplicidade, granularidade, periodicidade, baixo custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade dos dados utilizados no cálculo. Diante dos elementos citados, optou-se por indicadores que pudessem ser calculados diretamente por meio dos dados do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, SISAB. Assim, determinados indicadores rotineiramente acompanhados, que normalmente eram tidos como clássicos, tiveram suas fórmulas aprimoradas, considerando a possibilidade de verificação de dados individualizados que o SISAB apresenta, e não apenas quantitativos consolidados. Então, o programa ele vai trabalhar única e exclusivamente para esses indicadores à base SISAB, mas para os gestores acompanharem os indicadores, se faz necessário também, lá na frente eu vou passar, trabalhar com o Banco Sinasc, com o Banco PNI, trabalhar com a Pesquisa Nacional de Saúde, ou seja, envolve uma gama de informações para que vocês possam realmente estar direcionado dentro das portarias e nota técnica que preconiza o Ministério da Saúde. Os indicadores de pagamento por desempenho serão monitorados individualmente a cada quadrimestre. E o cálculo do indicador sintético da mesma forma. Então, tanto o cálculo do indicador sintético quanto os indicadores de pagamento por desempenho serão calculados durante 4 em 4 meses. Então, esta é a periodicidade, quadrimestralmente. O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho para os municípios e Distrito Federal será vinculado ao desempenho obtido pelo indicador sintético final e não pelos valores individualizados pelos 7 indicadores. Como dito, o indicador sintético ele leva em conta a quantidade geral dos indicadores, então não é a individualidade. Resumindo, o indicador de pagamento por desempenho será monitorado individualmente a cada quadrimestre e o cálculo do indicador sintético final da mesma periodicidade, ou seja, tanto o indicador do pagamento por desempenho quanto o indicador sintético final, o cálculo, será quadrimestralmente. Enquanto que o incentivo financeiro do pagamento por desempenho será vinculado ao desempenho obtido pelo indicador sintético final e não pelos valores individualizados pelos 7 indicadores. Os 7 indicadores selecionados para o incentivo de pagamento por desempenho em 2020 são os seguintes. Indicador 1, proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Segundo, proporção de gestante com realização de exames para sífilis e HIV. Terceiro, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Quarto, cobertura de exame citopatológico. 5. Cobertura vacinal de poliomielite inativada e de pentavalente. Indicador 6, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. E o indicador 7, percentual de diabetes com solicitação de hemoglobina clicada. Então eu chamo atenção para esses indicadores. Então observem vocês que eles querem qualidade no atendimento. Lá na frente, quando eu for mostrar as fórmulas e os cálculos, ele exige que seja realmente acompanhado dessas pessoas. Não é chegar a fazer o exame e soltar esse usuário, não. Acompanhar até o desfecho final desse usuário.
dentro do atendimento da saúde. Então, para clarear, tem uma tabela que eu fiz amarrado a toda a abordagem anterior. Então, nós temos os indicadores, nós temos a aferição, nós temos a medição, a granularidade, fonte de origem e fonte de controle. Isso aqui é importante, essa tabela vai servir de orientação para os gestores. Então, no indicador 1, seria aferido em 4 meses, a medição será nos últimos 12 meses, granularidade município, fonte de origem seria CISAB e a fonte de controle seria o SINASC. Já o indicador 2 seria aferição 4 meses, medição últimos 12 meses, granularidade município, fonte de origem CISAB e fonte de controle também o SINASC. Enquanto o indicador 3 seria aferição 4 meses, medição últimos 12 meses, granularidade município, fonte de origem CISAB e fonte de controle SINASC. Já o indicador 4, aferição 4 meses, medição últimos 36 meses, granularidade município, fonte de origem CISAB e fonte de controle IBGE. Já o indicador 5 seria aferição 4 meses, medição últimos 36 meses, a granularidade seria município, fonte de origem seria CISAB mais PNI, fonte de controle seria o SINASC. Já o indicador 6 seria aferição 4 meses, medição últimos 36 meses, granularidade município e fonte de origem CISAB. E o fonte de controle seria o PNS mais IBGE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde mais o IBGE. E o indicador 7, aferição 4 meses, medição últimos 36 meses, granularidade município, fonte de origem CISAB e a fonte de controle PNS mais IBGE. Esse é o quadro 1, indicadores de pagamento por desempenho para o ano 2020, o período de aferição, de medição e a granularidade. Apesar de serem aferidos por município para o pagamento, será apresentado no CISAB uma aferição por equipe de modo a auxiliar o gestor na tomada de decisão. Por se tratar de uma granularidade menor, será calculada uma estimativa do denominador, caso o resultado encontrado seja aquém do esperado, para evitar a subnotificação de registro pelas equipes. Este será mensurado utilizando uma estatística de fonte externa ao CISAB, referente ao indicador, com a correção da expectativa de atendimento pela tipologia e população do município, que é apresentada para cada indicador no quadro 1. Resumindo, mais à frente eu mostro uma tabela com a tipologia. Então, para evitar subnotificações dos municípios, então vai haver essa abertura. Eles vão também levar em conta algumas informações externas, e isso está aferido dentro da tipologia. Por exemplo, se é na área rural, se é na área rural adjacente, se é na área urbana. Então tudo isso é levar em conta também para esse cálculo do indicador. Outra, independentemente dos tipos de sistema, as regras de validação dos dados serão as mesmas para todas as entradas de dados no CISAB. Significa dizer que, independente do teu sistema, sendo terceirizado ou não, vai ter que conversar com essa base CISAB. Todo jeito vai ter que entrar essa informação. Contudo, alguns indicadores apresentam regras específicas de extração para considerar se o dado compõe ou não o numerador e denominador. Essas e outras questões são sanadas mais adiante na etapa do método cálculo. Então, vou trabalhar direitinho com vocês sobre o numerador e denominador. Entendendo parâmetro, metas e pesos. Isso aí são pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O parâmetro representa o valor de referência utilizado para indicar o desempenho ideal que espera alcançar para cada indicador. Os parâmetros descritos revelam o que as literaturas nacional e internacional apontam sobre os processos aferidos dos indicadores. As metas
definidas para os indicadores selecionados representam valores de referência, resultado de pactuação na Comissão Intergestora Tripartite e são consideradas como ponto de partida para a mensuração da qualidade da APS no contexto do incentivo de pagamento por desempenho e válidas para o ano 2020. Então, chama a atenção de vocês que todo esse processo criado foi também pactuado com a Comissão Intergestora Tripartite. Não foi tomada uma decisão única, foi um grupo de pessoas e chegaram a esse consenso junto à Comissão Intergestora Tripartite, que hoje é representatividade na área de saúde. Para cada um dos 7 indicadores foram atribuídos pesos com valores de 1 a 2, cuja soma total é igual a 10. Ou seja, na tabela vai clarear para vocês. Então, tiveram algumas definições de número de peso. No final, ele soma 10. A atribuição de peso diferente considerou a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde relacionadas, bem como o nível de dificuldade no atingimento das metas, que traduz o esforço da gestão e equipes para a realização das ações, programa e estratégias. O quadro 2 apresenta valor de parâmetros, metas e pesos para o conjunto dos indicadores. Neste contexto, deve ser consideradas as seguintes definições. Resumidamente, parâmetro será o ponto a partir do zero no qual o indicador atinge até 100% do seu valor de referência. Já o peso é o fator de multiplicação de cada indicador na composição da nota final. E o indicador sintético final, que é o ISF, seria indicador síntese do desempenho das equipes, que variará de 0 a 10, sendo obtido a partir da atribuição da nota individual para cada indicador, segundo os seus respectivos parâmetros, e da ponderação pelos respectivos pesos de cada indicador, definidos em conformidade com o esforço necessário para seu alcance. A seguir, mostraremos uma tabela com os respectivos parâmetros, metas e pesos por indicador e ações estratégicas. Então, essa tabela, ela simplifica a parte contextualizada anteriormente, que são indicadores de pagamento por desempenho para o ano 2020 com peso e parâmetro. Então, nós temos as ações estratégicas, os indicadores, os parâmetros pré-estabelecidos, metas pré-estabelecidas e o peso que foi determinado pelo grupo que compôs esse programa de Prevenir Brasil 2020. Na ação estratégica pré-natal, nós temos 3 indicadores e aí tem os parâmetros. Então vamos entender o primeiro. Indicador 1, maior ou igual a 80% o parâmetro, metas 60% e o peso 1. Enquanto o indicador 2, parâmetro maior ou igual a 95%, metas 2020 60% e o peso 1. Já o indicador 3 seria o parâmetro maior ou igual a 90%, metas 2020 60% e o peso 2. Enquanto que a ação estratégica saúde da mulher, o indicador 4, o parâmetro seria maior ou igual a 80%, metas para 2020 40% e o peso 1. Quanto à saúde da mulher, da criança, então o indicador 5 seria o parâmetro maior ou igual a 95%, a meta de 2020 95% e o peso 2. Temos as doenças crônicas que aborda indicador 6, que o parâmetro é maior ou igual a 90% e a meta de 2020 é 50%, enquanto que o peso 2. E o indicador 7, o parâmetro maior ou igual a 90%, metas 2020 50% e peso 1. Essa tabela é importante já vocês começarem a entender, porque mais à frente, quando começarmos a mostrar os cálculos, vão trabalhar em cima justamente do parâmetro, da meta e do peso. Linkei para vocês aqui também a fonte de informação da nota técnica, você pode acessar na íntegra e se aprofundar um pouco desse conhecimento. Pontuação dos indicadores. Como vai ocorrer essa pontuação dos indicadores? Então, as notas serão atribuídas individualmente para cada indicador, de maneira linear e variando de 0 a 10.
considerando o resultado obtido entre o menor valor possível, normalmente 0, e a meta atribuída para aquele indicador. Assim, se o resultado de um determinado indicador para aquele município for 30% e a meta for 60%, a nota final para esse indicador será 5. Ou seja, 50% da nota máxima possível, já que o resultado foi 50% da meta proposta. Ainda caso o valor atribuído for maior que o parâmetro, a nota final para o indicador será 10. As metas podem ser verificadas no quadro 2 acima. Adicionalmente, o painel de indicadores exibidos no SISAB. Os resultados serão estratificados por faixa apenas para facilitar a visualização por padrão de cores, sem qualquer interferência na atribuição linear da nota. Então, no vídeo 2, eu faço uma abordagem de pesquisa dentro do SISAB. E lá vocês vão ver que diferencia cores. Então vai aparecer o percentual com cores diferenciadas. E ali vai exemplificar justamente a nota, se alcançou a meta ou não, se está dentro do preconizado, do que foi determinado o parâmetro. Ou seja, tem toda uma amarração de cores para facilitar esse entendimento. Mas não quer dizer que essas cores vão influenciar no cálculo final. Não, é apenas para amostragem, para que o gestor entenda o que alcançou, o que não alcançou, o que precisa melhorar ou não. Ponderação. Uma vez atribuída a nota do indicador, essa será ponderada conforme peso descrito no quadro 2. A multiplicação da nota com peso resultará na atribuição final da nota daquele indicador, denominada nota ponderada do indicador. Então já vão se familiarizando com essas siglas, NPI, nota ponderada do indicador. E quanto ao indicador sintético final, a última etapa consiste na agregação dos resultados, em que os resultados ponderados dos indicadores são condensados em um único indicador final, denominado indicador sintético final. A agregação é realizada somando as notas ponderadas do indicador, de todos os indicadores, e dividido por 10, que é a soma de todos os pesos. Esse resultado é o indicador sintético final. Nota final que congrega o resultado ponderado de todos os indicadores, facilitando a interpretação do desempenho do município. Mais uma vez, essa contextualização, lá à frente eu começo a trabalhar com cálculo, vocês vão entender realmente esse propósito. Financiamento. Chegou na parte crucial, que interessa a todos. O valor do incentivo financeiro do componente pagamento por desempenho do programa Previne Brasil será calculado para cada município e distrito federal, multiplicando o resultado do indicador sintético final pelo valor máximo do incentivo do pagamento por desempenho por equipe e pelo quantitativo de equipes credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, é o SCNES, no quadrimestre avaliado. Então, vem fortalecido aqui a base SCNES, a base SISAB, a base SINASC, a base do IBGE, entre outros, PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, tudo isso fortalece e contribui para que aquele município esteja no andamento correto. O valor do referido incentivo será transferido mensalmente e a apuração dos indicadores será recalculada quadrimestralmente. Por exemplo, janeiro a abril, maio a agosto, setembro a dezembro. E simultaneamente para todos os municípios do Distrito Federal. Assim, o pagamento mensal por desempenho de cada quadrimestre estará vinculado ao resultado obtido pelo município do Distrito Federal no quadrimestre anterior. Ou seja, ele faz a avaliação quadrimestralmente, então sempre o segundo quadrimestre vai ser avaliado pelo anterior, e assim sucessivamente. O valor máximo do incentivo do pagamento por desempenho por equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária será estabelecido em portaria específica do Ministério da Saúde. Haverá suspensão de 100% da transferência de pagamento por desempenho por equipe nos casos de irregularidade em que haja verificação ou ocorrência
de fraude ou informação irregular de cumprimento de metas e indicadores. Todo cuidado, gente. Todo o cuidado. Então, temos que ser transparente com as informações. Além disso, nos casos de cadastro da equipe saúde da família ou equipe de atenção primária no SENES, referente a um novo credenciamento, o incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido ao município ou Distrito Federal mensalmente até o segundo recálculo subsequente, considerando o resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores por equipe de saúde da família e equipe de atenção primária. Somente a partir do segundo recálculo subsequente, essas novas equipes serão consideradas para cálculo do indicador sintético final. Então, pessoal, uma vez sendo criado um novo credenciamento, é feito tipo uma triagem no segundo recálculo subsequente. E dependendo do alcance da meta estabelecida nas equipes anteriores, aí sim vai entrar essa equipe dentro do novo cálculo do indicador sintético final. Agora chegou a parte do cálculo, por isso que eu pedi para que vocês já fossem familiarizando com as siglas. Essas siglas vai melhorar o entendimento de vocês. Então, transformando o entendimento do texto acima em siglas. Então, como seria hoje o incentivo financeiro do pagamento por desempenho? Seria igual ao indicador sintético final, multiplicado pelo valor máximo do incentivo do pagamento por desempenho por equipe, multiplicado pelo quantitativo de equipes credenciadas e cadastradas. Então, embaixo tem o significado de cada sigla. Analisando a portaria número 2713, datada em 6 de outubro de 2020. Em seu artigo 2º, diz que o cálculo do incentivo financeiro federal do pagamento por desempenho do programa Previne Brasil será realizado para cada município e Distrito Federal, considerando a multiplicação entre, primeiro, quantitativo de equipes homologadas e com cadastro válido para custeio do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, do SENES. Pelo menos uma competência financeira no quadrimestre avaliado. Foi criada uma sigla que é HCV. Nós temos o segundo, que seria percentual do indicador sintético obtido pelo município ou Distrito Federal no quadrimestre avaliado a partir do envio da produção das equipes via Sistema de Informação de Saúde para Atenção Básica, SISAB, a sigla PISF. E o terceiro, nós temos valor por tipo de equipe, de que trata o artigo 3 desta portaria, que tem uma sigla VTEQ. Resumindo, o quantitativo de equipes homologada e com cadastro válido, multiplicado pelo percentual do indicador sintético, que multiplica, por sua vez, pelo valor do tipo de equipe. Então, para efeito de cálculo, são utilizados essa multiplicação, ou seja, quantitativo de equipe homologada com cadastro, percentual do indicador sintético e valor por tipo de equipe, são todos multiplicados. Tudo isso vai incidir no indicador sintético final, no final do cálculo. Em seu artigo 3º, diz que o valor por tipo de equipe do incentivo financeiro federal de custeio mensal do pagamento por desempenho, referente a 100% do indicador sintético final, será o equivalente a... Então, o Ministério da Saúde, junto com a equipe, já pré-estabeleceu um valor que vai iniciar incentivando as equipes dentro do município. Então, primeiro, R$ 3.225 para a equipe de saúde da família. Segundo, R$ 2.418,75 para a equipe de atenção primária, modalidade 2, 30 horas. E o terceiro, R$ 1.612,50
para a equipe de atenção primária modalidade 1, 20 horas. Então, de acordo com os artigos 2º e 3º da portaria de número 2713, datada em 6 de outubro de 2020, podemos definir o valor máximo do incentivo financeiro de desempenho, quando o indicador sintético for igual a 10, gerando o percentual do indicador sintético de 100%, que vai ser igual a 1. Significado das siglas: IFMD, Incentivo Financeiro Máximo de Desempenho; QDE-SF, Quantidade de Equipe de Saúde da Família; QDE-APM 2, 30 horas, Quantidade de Equipe de Atenção Primária Modalidade 2, 30 horas; QDE-APM 1, 20 horas, Quantidade de Equipe de Atenção Primária Modalidade 1, 20 horas. E o VMI-FD, Valor Máximo do Incentivo Financeiro de Desempenho. A fórmula: então, o incentivo financeiro máximo de desempenho vai ser igual ao valor pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde multiplicado pela quantidade de equipe de saúde da família, mais o valor pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde multiplicado pela quantidade de equipe de atenção primária modalidade 2, 30 horas, mais o valor preconizado multiplicado pela quantidade de equipe de atenção primária modalidade 1, 20 horas. Já no artigo 2º, parágrafo 1º, diz: por equipe homologada e com cadastro válido para custeio no SCNES, entende-se a equipe que teve sua identificação nacional de equipe definida em portaria específica do Ministério da Saúde para fins de transferência dos incentivos de custeio federal. É importante entender esse parágrafo. Vou repetir: por equipe homologada e com cadastro válido para custeio no SCNES, entende-se a equipe que teve sua identificação nacional de equipe, o INE, definida em portaria específica do Ministério da Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal. Acompanhamento, monitoramento e avaliação, conforme trata a portaria número 47, datada em 19 de dezembro de 2019, e com composição no SCNES válida para custeio, conforme portarias de consolidação de número 2 e 6, datada em 28 de setembro de 2017. Já também no artigo 2º, parágrafo 2º, diz: para efeito do cumprimento do inciso 1 do caput, as equipes de atenção primária que tiverem variação de carga horária entre 20 e 30 horas semanais dentro do quadrimestre avaliado, será considerada a maior carga horária da equipe no período. Já no artigo 2º, parágrafo 3º, diz: o resultado do cálculo do que trata esse caput será transferido mensalmente por 4 competências consecutivas aos municípios e Distrito Federal, sendo redefinido e calculado a cada quadrimestre, exceto nas situações estabelecidas no artigo 12K do título 2 da portaria de consolidação de número 6, datada em 28 de setembro de 2017. O que é que diz o artigo 12K? Nos casos de irregularidade em que haja verificação de ocorrência de fraude ou informação irregular de cumprimento de metas e indicadores, haverá suspensão de 100% da transferência de pagamento por desempenho por equipe. Querendo constatar, nós temos a portaria 2.979, datada em 12 de novembro de 2019. Já no artigo 2º, no parágrafo 4, diz: no caso de cadastro de equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária no SCNES, referente ao novo credenciamento, o incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido ao município ou Distrito Federal, conforme descrito no parágrafo único do artigo 12E do título 2 da portaria de consolidação número 6, datada em 28 de setembro de 2017. O que é que diz o artigo 12E?
O valor do incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido mensalmente e recalculado simultaneamente para todos os municípios ou Distrito Federal a cada 4 meses de competências financeiras. Então, parágrafo único. No caso de cadastro da equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária no SCNES, referente ao novo credenciamento, o incentivo financeiro do pagamento por desempenho será transferido ao município ou Distrito Federal mensalmente até o segundo recálculo subsequente, de que trata o caput, considerando o resultado potencial de 100% do alcance dos indicadores por equipe de saúde da família e equipe de atenção primária. Então, gente, resumindo, as portarias deixam bem claro a forma de pagamento que vai ser feito para os municípios. Então, cabe vocês seguirem rigorosamente portarias e notas técnicas para poder chegar a alcançar os indicadores solicitados. A seguir, vou mostrar agora cálculos, né? Como deveria agora utilizar esses cálculos baseado naquelas siglas que eu falei para vocês, que prestassem um pouco da atenção nas siglas, para ir já se familiarizando. Então, etapas do cálculo do incentivo dos indicadores de desempenho para os municípios do Distrito Federal. Letra A, vou mostrar, calcular o resultado municipal por indicador. Letra B, calcular a nota do resultado municipal por indicador. E letra C, calcular a nota ponderada individual por indicador. Comentários sobre as etapas do cálculo. Letra A, calcular o resultado municipal por indicador. Então, nós temos o indicador 1, que é a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Então, criei uma sigla com a letra CI, que significa cálculo do indicador, ponto, número 1. A fórmula: número de gestantes com 6 consultas pré-natal, sendo a primeira até 20ª semana de gestação, dividido pelo número de gestantes identificadas. Então, não basta só ter as gestantes sendo tratadas com a vacina. Se faz necessário vocês também identificá-los. Aquilo que eu coloquei anteriormente. Então, vai ser cobrado também acompanhamento dessas gestantes. Você não pode perder o foco daquelas gestantes. Por isso que eu disse no início, a integração da equipe trabalhando em cima disso. E os agentes comunitários de saúde é um ponto-chave, que eles têm amarrado as famílias que trabalham. Então, cada ACS tem a X quantidade de família, e aí ele vai ajudar, sim, com certeza, né, nesses indicadores. Então, 2 fórmulas de cálculo. Você pode dividir pelo número de gestantes identificadas ou parâmetro de cadastro dividido pela população de IBGE. Tudo isso multiplicado pelo SINASC. Então, se faz necessário, o gestor está também com o técnico que trabalha com o SINASC e pedir relatórios mensalmente para acompanhar justamente essa ação de saúde no teu município. Então, a fonte de busca seria o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, SISAB, e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC. O parâmetro definido, pré-estabelecido pelo Ministério, seria maior ou igual a 80% e a meta 60% a alcançar. Exemplo: tenham de acordo com este indicador 100 gestantes dentro do preconizado, ou seja, todas foram vacinadas, tiveram as 6 consultas, sendo a primeira até a 20ª semana, tudo bonitinho. Só que eu identifiquei apenas 50 gestantes. A população do IBGE do meu município, uma hipótese que seja 1.000 habitantes. E lá no Nascido Vivo Vivendo teria 20 nascidos. Então, exemplo: 100, que é a quantidade que realmente fez tudo direitinho, as consultas, mas só identifiquei 50. Então, vou pegar 100 e dividir por 50. O valor seria 2. Então, o valor para esse cálculo de cada um seria 2. Ou, se eu pegar o parâmetro definido, dividir por 1.000, vai dar 0,008. E se eu multiplicar por 20, vai dar 0,016. Então, este seria o valor definido pela produção de vocês no município, para esse indicador 1. Indicador 2.
Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. Tem a sigla CI.2. O que é isso, Sérgio? Cálculo do indicador CI.2, do indicador 2. A fórmula: número de gestante com sorologia ou teste rápido realizado para HIV e sífilis, dividido pelo número de gestantes identificadas. Ou parâmetro de cadastro dividido pela população do IBGE multiplicado por SINASC. Então, a fonte de busca, nós temos Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, SISAB, e temos o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC. Segue o mesmo protocolo, tem parâmetros que foi pré-estabelecido pelo Ministério, então seria o que? Alcançar maior ou igual a 95% e a meta seria alcançar 60%. Exemplo: tenho, de acordo com este indicador, 50 gestantes dentro do preconizado, mas apenas foram identificados 10. Então eu vou pegar a população do IBGE, que é 1.000, e eu fui no nascido SINASC, no nascido vivo, constatei 5. Então, como seria o cálculo? 50, aquelas gestantes que estão dentro do padrão, dividido por 10 apenas que eu identifiquei, que vai dar o resultado 5. Ou, se eu pegar o parâmetro definido, dividir por 1.000, vai dar 0,00095. E se eu multiplicar por 5, vai dar 4,75. Esse seria o valor identificado para esse indicador 2 do município. Indicador 3. Proporção de gestante com atendimento odontológico realizado. Sigla CI.3. Que seria cálculo do indicador número 3. Qual seria a fórmula de cálculo? Número de gestante com pré-natal na APS e atendimento odontológico. Chama atenção: número de gestante com pré-natal na APS, que é a Atenção Primária à Saúde, e atendimento odontológico, ou seja, tem que estar casado esse atendimento, dividido pelo número de gestantes identificadas, ou parâmetro de cadastro dividido pela população de IBGE, multiplicado pelo SINASC. Quais são as fontes? Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, SISAB, e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC. Os parâmetros pré-estabelecidos pelo Ministério seria maior ou igual a 90% e a meta 60%. Exemplo: tenho, de acordo com este indicador, 30 gestantes dentro do preconizado, mas apenas foram identificadas 10 gestantes. A população do IBGE seria 1.000 habitantes e eu encontrei no banco de dados do SINASC 10 nascidos vivos. Então, como seria? Pegaria 30, dividido por 10, a identificada, que daria o valor de 3. Ou o parâmetro dividido por 1.000, que daria 0,00095. Ou multiplicando por 10, que daria 0,0095. Então seria esse o valor encontrado para aquele município. Indicador 4, cobertura de exame citopatológico. A sigla CI.4. Cálculo indicador número 4. A fórmula de cálculo: número de mulheres de 25 a 64 anos de idade que realizaram o exame citopatológico nos últimos 3 anos, dividido pelo número de mulheres de 25 a 64 anos de idade cadastradas. Ou parâmetro de cadastro dividido pela população do IBGE, multiplicado pela projeção de mulheres de 25 a 64 anos de idade. Fonte de informação seria Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, SISAB, e também a projeção populacional de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parâmetro pré-estabelecido seria maior ou igual a 80%, enquanto que a meta foi 40%. O exemplo: tenho, de acordo com este indicador, 20 mulheres dentro do preconizado, né? 25 a 64 anos, que realizaram o exame citopatológico, tudo bonitinho. Porém, só foram cadastradas 5 gestantes. A população é de 1.000 habitantes e foi projetado pelo IBGE 10. Então, exemplo: pego 20, divido por 5, que daria o resultado 4. Ou se eu pegar o parâmetro 80% dividido por 1.000, daria 0,008, multiplicando por 10 daria 008. Então, isso aqui é o valor deste indicador para aquele município.
Indicador 5, cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente. Quero deixar amarrado isso aqui. É cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente, ou seja, os dois. A criança tem que estar com essa cobertura, tanto polio quanto penta, os dois. Então a sigla CI.5, que é cálculo indicador número 5, e a fórmula: número de terceira doses aplicadas de polio e penta em menores de 1 ano. Repetindo, a fórmula seria número de terceira doses aplicadas de polio e penta em menores de 1 ano, dividido pelo número de crianças menores de 1 ano cadastradas. Ou parâmetro de cadastro dividido pela população do IBGE, multiplicado pelo SINASC. Quais são as fontes de informação? Nós temos Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, SISAB. Nós temos Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, CIPNI. E nós temos o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, SINASC. O parâmetro estabelecido pelo Ministério seria maior ou igual a 95%, enquanto que a meta é 95%. Exemplo, tenho de acordo com esse indicador 50 crianças dentro do preconizado, 20 crianças cadastradas. A população do IBGE é 1.000 habitantes, 10 nascidos vivos pelo SINASC. Então, calculando, fica 50, que está dentro do preconizado, dividido por 20 que realmente cadastrei, ou que daria o resultado, né? 12,5, ou multiplicando 95% dividido por 1.000, que daria 0,00095, multiplicado por 10 daria 0,095. Então esse aqui é o valor para esse indicador naquele mês para o município. Indicador 6, percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre. A sigla CI.6, o que é isso? Cálculo do indicador CI.6, que é o sexto indicador. Então, qual a fórmula de cálculo? Então, seria número de hipertensos com PA aferida semestralmente nos últimos 12 meses, dividido pelo número de hipertensos identificados, ou parâmetro de cadastro multiplicado pelo percentual de hipertenso na Pesquisa Nacional de Saúde. Quais são as fontes de busca de informação? Seria Sistema de Informação em Saúde para Atenção Primária, SISAB, Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2013. Então, foi pré-estabelecido o seguinte parâmetro: maior ou igual a 90% e a meta 50%. Um exemplo, tenho de acordo com este indicador 60 hipertensos com PA dentro do preconizado, 30 hipertensos identificados e 30% de hipertensos de acordo com a Pesquisa Nacional de 2013. Então você pega 60 dividindo por 30, que daria o quê? Um valor de 2. Se você for partir para o parâmetro, 90% dividido por 1.000 daria 0,0009. E se multiplicar por 30 daria 0,0027. Então esse seria o cálculo do indicador para esse município, em cima desse indicador. Já o indicador 7 seria o percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada. Então a sigla CI.7, que seria cálculo indicador número 7. Fórmula de cálculo: número de diabéticos com solicitação de HbA1c nos últimos 12 meses, dividido pelo número de diabéticos identificados, ou parâmetro de cadastro multiplicado pelo percentual de diabetes na Pesquisa Nacional de Saúde. Sérgio, o que é essa sigla HbA1c? Significa hemoglobina glicada. Quais são as fontes de informações? Então seria Sistema de Informações em Saúde para Atenção Básica, SISAB, e a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS 2013. Quais são os valores do parâmetro pré-estabelecido? Então, para esse indicador seria 90% o parâmetro e a meta seria 50%. Um exemplo, tenho de acordo com este indicador 60 hipertensos com PA dentro do preconizado, 30 hipertensos identificados e 30% de hipertensos de acordo com a Pesquisa Nacional de 2013. Exemplo, você pega 60, divide por 30, que teria o valor 2.
Se você for pelo parâmetro, 90% dividido por 1000 daria 0,0009. E se multiplicar por 30%, daria 0,0027. Esse é o valor do indicador para aquele município. Letra B. Calcular a nota do resultado municipal por indicador. O que diz? Realiza a projeção do resultado do indicador alcançado pela meta estimada. Então, realiza a projeção do resultado do indicador alcançado pela meta estimada para o indicador, onde estima-se uma nota que varia entre 0 a 10, considerando que, caso o resultado do indicador seja igual ou maior que a meta, a nota será igual a 10. Vamos para a fórmula. X igual ao resultado do indicador multiplicado por 10, dividido pela meta do indicador. A meta do indicador será dividido pelo resultado do indicador, que vai ser igual a 10 dividido por x. Exemplo, nota do indicador 1 vai ser igual ao percentual, anteriormente que a gente calculou, do cálculo do indicador 1, multiplicado por 10, que é o somatório da nota, dividido pelo parâmetro, pela meta preconizada pelo Ministério da Saúde. Então, nota do indicador 2 seria igual ao percentual do cálculo do indicador 2, multiplicado por 10, dividido pelo parâmetro pré-estabelecido pelo Ministério da Saúde. Nota do indicador 3 vai ser igual ao percentual do cálculo do indicador 3, multiplicado por 10, dividido pelo parâmetro estabelecido. Nota do indicador 4 vai ser igual ao percentual do cálculo do indicador 4, multiplicado por 10, dividido por 40%. O nota do indicador 5 seria igual ao percentual do cálculo do indicador 5, multiplicado por 10, dividido por 95%. Nota do indicador 6 seria igual ao percentual do cálculo do indicador 6, multiplicado por 10, dividido por 50%. E a nota do indicador 7 vai ser igual ao percentual do cálculo do indicador 7, multiplicado por 10, dividido por 50. Então, vejam vocês que, em cima, a nota específica. Sérgio, por que 10 multiplicado por 10? Então, ele diz o seguinte, lá em cima, voltando. Realiza a projeção do resultado do indicador alcançado pela meta estimada para o indicador, onde estima-se uma nota que varia entre 0 a 10. Considerando que, caso o resultado do indicador seja igual ou maior que a meta, a nota será 10. Então, supostamente, aqui eles alcançaram a maior nota da meta, então por isso ficaram com 10. Então segue este cálculo. Mais à frente vocês vão ver mais detalhes dentro da realidade com outros exemplos. Então, calculando a nota ponderada individual por indicador. Agora é o somatório do que nós vimos anteriormente. O que diz? Consiste em realizar a projeção do peso do indicador, multiplicando a nota pelo peso, entendendo que a somatória de todos os pesos é igual a 10, dividindo por 10. O que é isso? Aquela tabela mostrada anteriormente define um peso para cada indicador. Somando eles, equivale a 10. Então, vamos à fórmula. NPI, nota ponderada do indicador, vai ser igual a nota do indicador multiplicado pelo indicador dividido por 10. Ou seja, vai dividir por toda a quantidade de peso dos indicadores. Porque lá na tabela diz indicador 1 é 1, indicador 2 é 1, o 3 é 2. Então ele sai lançando aqueles pesos. Só que para esse efeito aqui de cálculo vai ser tudo dividido por 10, que é o somatório dos indicadores. Inclusive no texto do início a gente aborda sobre isso. A nota final vai ser em cima dos indicadores como um todo e não na individualidade. Então neste caso ficaria desta forma a fórmula do cálculo. NPI underline CI1 significa o que? Nota ponderada do cálculo do indicador 1 vai ser igual a nota
Nota de quê? Do cálculo do indicador 1 multiplicado por 1 dividido por 10, ou seja, ele vai multiplicar pelo peso estabelecido e divide pelo montante. Significado das siglas: NPI_CI1 seria nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 1. E a nota, entre parênteses, CI1 vai ser nota do cálculo do indicador 1. Vamos para o 2? NPI_CI2 igual a nota, entre parênteses, de que nota? Do cálculo do indicador 2, multiplicado por 1 dividido por 10. Significa as siglas: NPI_CI.2, nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 2. E nota, entre parênteses, CI2, entre parênteses, seria a nota do cálculo do indicador 2. NPI_CI3 vai ser igual a nota do CI3 multiplicado por 2. Por que 2? Que foi justamente o peso. Então presta atenção, ele pega, multiplica pelo peso estabelecido por indicador e divide por um todo. Na tabela deixa bem claro isso. Então, o significado das siglas: NPI_CI3 significa nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 3. Já a nota, entre parênteses, CI3 significa nota do cálculo do indicador 3. 4. NPI. O que é NPI? Nota ponderada do indicador CI.4. Vai ser igual a nota. Que nota? CI.4, aquele que nós fizemos anteriormente, multiplicado pelo peso dividido por um todo. Então multiplica por 1, que é um referente a esse indicador 4, porém divide pelo somatório dos 7 indicadores. Significado das siglas seria NPI_CI4 vai ser igual a nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 4. Nota, entre parênteses, CI4 significa nota do cálculo do indicador 4. O 5, NPI_CI.5 vai ser igual a nota do cálculo do indicador 5 multiplicado pelo peso 2 dividido por 10. Significado das siglas: NPI_CI.5 significa nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 5. Já a nota, entre parênteses, CI5, nota do cálculo do indicador 5. Já o 6, NPI_CI6 significa nota, entre parênteses, CI6 multiplicado por 2, que é o peso individual, dividido por um montante dos 7, que seriam 10. Então, o significado das siglas: NPI_CI.6 vai ser igual a nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 4. E a nota, entre parênteses, CI6 vai ser igual a nota do cálculo do indicador 4. Já o NPI_CI.7 vai ser igual a nota, que corresponde a CI.7, multiplicado pelo peso, que é 1, dividido pelo montante dos pesos, que seriam 10. Já o significado das siglas seria NPI_CI7, seria nota ponderada do indicador do cálculo do indicador 7, e a nota, entre parênteses, CI7 seria nota do cálculo do indicador 7. Pessoal, estou finalizando esse vídeo e peço a vocês que assistam o vídeo 2, porque no vídeo 2 eu vou navegar pelo sistema SYSAB, tiro algumas referências e faço esse cálculo na íntegra. Ou seja, qualquer gestor de posse do acesso restrito no SYSAB vai poder ver a situação do teu município e justamente elaborar esses cálculos. Então vai ser um ganho para todos vocês. Eu acredito que após esses vídeos, quem estiver na área de saúde e estiver trabalhando com o Programa Previne Brasil, com certeza vai se sair bem. Finalizo, com a mensagem: o que você não pode medir, você não pode gerenciar, de Pat Crook. Essa mensagem é uma mensagem que me chama muita atenção. Eu tenho trabalhado ao longo dos 20 anos justamente acima do problema chamado gestão, porque eu sei que o financeiro pesa, mas não é tanto. Então se faz necessário os gestores se empenharem no que preconiza o Ministério da Saúde. Nós do Estado estamos disponíveis para prestar esse serviço a vocês. Então vamos nos unir, porque a saúde está pedindo socorro. Então nós estamos dentro desse processo, podemos ajudar as pessoas que realmente necessitam do SUS. E o SUS, como todos sabem, é um Sistema Único de Saúde, um plano nacional que nós temos que fortalecer a cada minuto, a cada segundo, porque é o nosso plano. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso.
Inclusive, todo esse levantamento desse programa, toda essa ousadia lançada pelo Ministério junto com a equipe SAPS, tem fundamento. Eles se basearam pelo Reino Unido, do país Reino Unido, e pelo Canadá, que lá eles têm sistema parecido com o nosso, e lá eles trabalham perfeito. Então lá a perfeição chega a 99%. Então por que não nós aqui, enquanto Brasil, não podemos também servir de referência? Então vamos abraçar a causa, vamos realmente entender, vamos digerir toda essa portaria de nota técnica, vamos se juntar. É importante nesse momento o município, o Estado, para que a gente possa se unir. O Estado hoje tem uma equipe trabalhando em cima justamente por cada indicador. Inclusive já começamos a elaborar algumas oficinas e deu resultado. E agora com esse vídeo que eu estou lançando vai somar, porque o gargalo maior que existente para os gestores era justamente como acompanhar isso, como seria muita informação. De fato, é muita informação, mas vamos por partes, cada um fazendo a sua, a gente se sai bem e aí todo mundo será beneficiado. Contato Sérgio Lisboa, número 988428405, WhatsApp, e o e-mail lisboasergio@yahoo.com.br. Ficaria satisfeito de receber alguns zap de vocês, dizendo o que acharam dessa videoaula, porque eu estou ingressando agora nesse novo processo, estou passando um pouco do conhecimento adquirido, apesar de eu ser de TI, mas eu tenho formação na área de gestão, TI, auditoria, então estou procurando passar o conhecimento para que nós juntos possamos se fortalecer a cada momento. Obrigado e até a próxima webinar.